Olá, pessoal. Aqui é a Vera Lima e você está no Fala Mulher. Informação direta ao ponto. Hoje, a nossa história, eu tenho certeza que vai tocar fundinho no seu coração, porque é uma história de superação de muitos desafios. Eu quero apresentar para vocês uma mulher incrível, né, que saiu aí de uma jornada da engenharia mecânica e foi para a área do serviço social, do atendimento às pessoas com deficiência. Ela fez, então, da sua jornada pessoal de formação um caminho para fazer o bem sem olhar a quem. Nós estamos conversando e falando de uma mulher muito potente, a Débora Batista. Roda a vinheta, vem comigo que você vai gostar dessa história, porque certamente o trabalho da Débora, a atividade que ela exerce hoje e o que ela faz no dia a dia, muito vai te inspirar. Eu tenho certeza, como tem me inspirado. Da engenharia ao impacto social. Hoje você vai conhecer a história de Débora Batista. Engenheira mecânica de formação, graduada em educação física, está graduando agora, fazendo o seu segundo curso superior. Débora Batista é mãe de 3 meninas, Débora, Júlia e Lília. E por trás de tudo isso, uma história de muita superação. Nós vamos conversar com a Débora sobre as suas escolhas, sobre a sua carreira, sobre o seu lado mãe e, principalmente, sobre o trabalho que ela tem desenvolvido à frente da ONG Circuito Inclusão, que está em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Débora, me conta um pouquinho, de onde vem toda a sua inspiração e essa força? Segundo curso superior, formou em engenharia mecânica, agora está em educação física. E o que move a Débora no seu dia a dia? Eu acho que o que move a Débora é só o querer seguir em frente, né? Eu formei muito nova em engenharia mecânica, então a minha mãe sempre nos incentivou muito a estudar. Minha mãe falava que não importava de onde a gente vinha, mas para onde que a gente ia. E a gente tinha que estudar. A gente era uma família muito simples. Minha mãe professora e minha mãe lutou muito para criar 3 filhos, né? Então, a gente já trabalhava muito desde cedo, muito novo, para a gente ajudar em casa, ajudar a pagar os nossos livros, que antigamente não existia livro, a escola não dava livro. A gente tinha que trabalhar e custear os livros para a gente estudar, né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de explorar, e eu sempre gostei muito de me desafiar. Então, eu consegui uma bolsa para estudar, muito nova, então, e fui estudando. E com isso veio minhas filhas, veio a Júlia, e a Júlia continuou sempre me motivando a estudar ainda mais, porque eu acredito que o estudo é a principal porta para você mudar qualquer coisa no mundo. Então, se a gente quer transformar algo, a gente primeiro tem que buscar o conhecimento. Olha que bacana, né? E a engenharia mecânica? Não é muito comum a gente ver mulheres na engenharia mecânica. E na educação física também, parecem 2 profissões muito mais voltadas para o masculino. O que te motivou? De onde veio essa sua vontade? Alguma inspiração na família? Ou você olhou para esse mercado e falou assim, isso vai ser bom para mim? Na engenharia mecânica foi muito assim, só vai, É, né? só fui, né? Eu Aí, olha. fiz eletromecânica no Senai. Depois eu fiz eletrotécnico, e depois eu vou tentar engenharia. E assim foi. Foi uma história muito de só vai. A educação física já veio mais por conta do instituto, de não precisar ter sempre alguém ali formado com CREF para assinar os nossos projetos. Então era hora de alavancar o instituto e alavancar a profissão também. E aí, você, com toda essa, né, a gente sabe, esses desafios, ser mulher, mãe, uma mulher que nasceu, né, não nasceu no berço de ouro, você acabou de contar muitas dificuldades, né, mas sempre a mãe ali à frente te estimulando, né? Eu imagino que você teve também estímulo de outras pessoas, né, para te ajudar nisso. Mas assim, o que você me diria que
te completou nesse circuito? Sair, né, da faculdade, ou voltar para a faculdade, ser mãe. O que, que você diria assim, é um ponto em mim que eu falo assim para as outras mulheres que pode ajudá-las? O que, que seria? É uma força, é sei lá, uma coragem, é uma disposição, enfim, conta pra gente. Eu acho que é uma resistência. Hum. Minha mãe é professora aposentada Fala o nome de dela. Lilia. Lili, um beijo para você. Minha mãe foi professora a vida toda de contabilidade, história, geografia. E a mãe não tinha rede de apoio, então ela não tinha com quem nos deixar, né, após a minha avó falecer. Então, a minha mãe ia trabalhar, minha mãe levava a gente junto para a escola. Então, a gente ia de escola em escola com a minha mãe. E, às vezes, chegava tarde em casa, porque minha mãe dava aula até de noite. Então, a gente estava ali na escola com a minha mãe sempre. E o tempo foi passando, a gente foi aprendendo que se a gente não corresse atrás dos nossos sonhos, ninguém ia correr para a gente. A minha mãe, ela dava a oportunidade, mas quem tinha que girar a maçaneta éramos nós. Então, eu sempre busquei muito isso, de ir, de buscar conhecimento, de perguntar. Sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu não sei, então eu vou perguntar para quem sabe. Eu não sei aonde que eu posso buscar essa oportunidade. Então, eu ia atrás de pessoas que já tinham ali trilhado aquele caminho e que poderiam me guiar para que a gente chegasse àquele lugar. Eu lembro quando eu entrei na Gerdau, em Barão de Cocais, eu fiz várias provas, né? E eu não tinha passado na Vale, eu não tinha passado na Belgo, não tinha passado na ArcelorMittal. E quando eu consegui entrar na Gerdau, foi uma coisa assim muito, muito, porque um amigo meu virou para mim e disse: Débora, eu tô indo fazer a prova, eu te dou carona para você ir comigo fazer a prova em Barão de Cocais. Eu falo: nossa, mas eu não tenho dinheiro para te ajudar no combustível, eu não tenho como pagar para mim ir lá fazer a prova. Ele virou para mim e falou assim: não, mas eu não tô te pedindo para você me ajudar, eu tô te convidando para ir e tentar, porque eu sei como você quer isso. E eu fui com ele, ele não passou e eu passei. Olha só. E eu entrei lá bem no dia do meu aniversário, no dia 11 de setembro. Eu queria que você me dissesse, essa foi uma escolha pensada? Você pensou assim, vou trabalhar numa grande empresa, ou tem um segmento que me atende? Por que essas escolhas? A minha mãe fala que se eu tivesse nascido menino, só faltava pouco tempo. Ela brinca que falta pouco tempo para ter nascido menino, porque eu sempre gostei muito dessa área, né? Sim. De desmontar coisas, de desmontar motor, montar e desmontar. Eu sempre gostei muito disso. E eu toda a vida também fui atleta a vida toda também. Sim. Então, assim, isso tudo foi acarretando a soma de fatores para que eu tomasse uma decisão muito estratégica. Eu trabalhei numa empresa na minha cidade, em João Molevade, que eu era a única mulher no meio de 40 homens. Eu era operadora de ponte rolante. Olha, o que faz isso, ponte rolante? Opera uma máquina que tira o material do caminhão e coloca dentro do almoxarifado. E para operar a ponte rolante, você tem que ter carteira para isso, né? Então, foi uma soma de fatores, assim, que às vezes é até difícil de explicar como eu cheguei neste mundo tão universal dos homens. Mas eu sempre tive muito esse querer de lutar pelo aquilo que eu queria, de conquistar algo grande, né? Então, eu falo que lugares que não me dão oportunidade de avançar, eu fico muito incomodada, porque eu gosto de alcançar voos altos, né? Eu gosto de estar em locais que eu vou poder crescer e multiplicar esse conhecimento ao que eu tenho, que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? Então, ao mesmo tempo que eu fazia engenharia, eu fazia outros cursos a mais, e assim foi, até chegar à fase de mãe, aonde que eu parei tudo, né? Então, pessoal, mas a vida da Débora, ela deu, assim, uma guinada. E a vida da gente muda muitas vezes. Às vezes a gente pensa uma coisa, planeja, e a vida vai numa outra direção. A Débora se casou, tem 3 filhas e tem uma filha especial. É isso, Débora? Temos a Juju. A Juju. A Juju? Juju. Que é a Júlia. Quantos anos? 18 anos. 18 anos tem a Júlia. Foi sua primeira? Sim, a Júlia foi minha primeira. A Débora é minha filha do coração.
Sim, Ela é filha só do meu esposo. Quando eu sim. casei com ele, ele era viúvo. E quando eu engravidei da Júlia, a gente resolveu morar juntos e trazer a Débora para morar com a gente. Nasce a Júlia com uma síndrome genética rara. Você hoje está presidente de uma ONG, que é a ONG Circuito Circuito Inclusão. Isso. Foi uma decisão também que você pensava em fazer o social, já gostava, ou a vida te caminhou para esse lado? A vida encaminhou. Sim. A vida foi encaminhando, né? Quando eu trabalhava na Gerdau e engravidei da Júlia, com 8 meses de gestação, o médico pediu para parar de trabalhar, porque era uma gravidez de risco e a Júlia poderia nascer muito prematura, né? Parei de trabalhar porque era muito calor, eu trabalhava no laminador e eu parei, fiz a decisão de parar de trabalhar e a Júlia realmente nasceu prematura. E quando ela nasceu com a síndrome, eu simplesmente rasguei o meu diploma de engenharia, porque eu sabia que eu nunca mais conseguiria voltar. E os meus planos eram totalmente outros, né? A Júlia ia nascer, eu ia continuar morando em Barão de Cocais, meu marido estaria trabalhando e morando aqui em Belo Horizonte. Vida que segue, final de semana a gente se via, eu ia colocar a Júlia na creche da empresa e trabalharia normalmente, seguiria a minha vida normalmente, porque era o meu sonho de estar ali naquela posição, naquela área que eu tanto lutei, tanto estudei. Mas a vida, ela traça outros destinos que muitas vezes a gente fica ali se questionando, né? Mas a minha avó, ela tinha uma frase que falava que... Ela sempre falava com a gente, o que está escrito você não questiona. E às vezes a gente não tem conhecimento do que Deus escreve pra gente. Mas aí eu só aceitei. Mas no fundo, eu rasguei o meu diploma. Literalmente, rasguei mesmo. Sim. E não E voltei fez outra nunca escolha. mais. E Cuidar da Juju. segui a vida para cuidar da Júlia e cuidar da Débora, cuidar da Júlia. Me dediquei. A Júlia precisava de cuidados extremos desde que nasceu. E a vida foi seguindo ali o fluxo de que eu nem imaginaria que hoje estaríamos onde estamos. E qual que é a síndrome? A Júlia tem uma síndrome genética rara. Ela tem uma mutação genética. É um pedaço do cromossomo dela que se soltou e colou no outro cromossomo, causando um atraso neuropsíquico motor. Então, a Júlia era condenada pelos médicos a morrer aos 4 anos de idade. E hoje a Júlia está com 18. 18 anos. E eu queria saber como é que é a mente e o corpo, né, de uma pessoa como a Débora, né, que fez essa mudança tão radical na vida, que foi tendo que aceitar, né, muita situação que chega, porque às vezes a gente tem muita gente que não aceita, foge, corre, vai buscar outros destinos, mas você abraçou a sua causa, né? Você tá aí firme e forte. Eu sei que você tem uma pessoa que te ajuda, você já falou ali da sua, né, Do meu braço do direito, seu braço esquerdo. direito, né, dessa pessoa que te fortalece. Como é que é o nome dela? É a Cristina. A Cristina, um abraço para você, Cristina. A gente precisa, né, dessas guardiãs, desses anjos. Mas como é que é a sua mente, seu coração, sua cabeça, o seu dia a dia? Essa mulher que está aqui nos ouvindo, principalmente se for uma mulher que vive uma situação parecida com a sua, que tem um ser que depende totalmente dela 24 horas por dia, e você precisa estar ali, né, disponível. Ô, Vera, durante Posso muito emocionar, tempo... não tem problema também não, porque faz parte, né? Eu fico emocionada de falar disso, porque durante muito tempo eu me culpei muito da Júlia ter nascido como nasceu, da vida ter seguido o fluxo que foi. E durante muito tempo eu me culpei. E eu lembro quando a gente descobriu o diagnóstico da Júlia, a Júlia tinha 1 ano e meio. E ela ficava horas na sala de terapia. E quando a gente descobriu o diagnóstico dela, eu chorei um dia inteiro. Imagina. Porque aquela história, né? Meu filho, minha culpa.
E muitas pessoas que têm um filho com deficiência sente que a culpa é inteiramente da mãe, né? Se eu soubesse... E eu me fiz muito essas perguntas durante muito tempo. E se eu soubesse? Eu lembro que na sala da geneticista, eu virei para ela e falei assim, nossa, mas eu estudei tanto, como é que eu não sabia? E ela falava assim, mas você fez genética? Você fez medicina? Eu falei, não fiz. Então você não tinha como saber. E a Júlia, a síndrome da Júlia é uma síndrome herdada. Ela herdou de mim. Eu tenho o que a Júlia tem. É mesmo? Então, mas só que em mim não se manifestou. E na Júlia já veio com a mutação genética manifestada, né? Então, os meus cromossomos, eles são todos modificados. Só que ninguém na minha família Sabia disso. sabia. Eu não tenho parentes com deficiência. A gente não tem ninguém na família que tem. A Júlia é a primeira criança com deficiência na minha família. E isso me machucou muito, né? Porque eu lembro que eu chorei um dia inteiro. Foi numa sexta-feira, a gente morava muito longe aqui do Hospital das Clínicas. E eu fui embora, assim, em prantos de choro. E eu chorei a noite toda. E meu marido saiu no outro dia para trabalhar. E ele tá assim, você vai ficar bem? Eu posso te deixar em casa, né? Porque ele ficou preocupado realmente comigo, né? Eu falei, não, pode trabalhar. E eu lembro que eu coloquei a Júlia no berço. E eu ficava olhando assim para ela e chorando. Eu falei assim, me perdoa, né? Porque eu não sabia que eu tinha isso. Eu não sabia que você ia nascer com isso. Tudo que eu queria é que você fosse uma criança feliz, uma criança saudável. E depois disso a gente enfrentou muitas questões familiares, porque como ela era a primeira criança com deficiência, aí tinha a Débora, e as pessoas não entendiam, né? E a gente foi tendo que explicar para a família o que era a Júlia, como seria a vida da Júlia. E o mais duro era escutar os médicos falando que a Júlia seria uma criança vegetativa, a Júlia ela não sobreviveria depois dos 4 anos, ela viveria só até os 4. E naquele momento ali, naquele dia, naquela sexta-feira, eu virei para ela e falei assim, ok. Então, chorei tudo que eu tinha que chorar, rasguei o meu diploma e daqui para frente a gente olha o que vai fazer e vai viver um dia de cada vez. E aí você partiu para a luta. Do luto à luta, né? Do luto à luta. É e isso aí, que eu Júlia fiz. já tem hoje 18 anos, tem aí esse circuito inclusão que ajuda centenas de crianças com deficiência. E tem essa sua coragem toda de enfrentar todos os dias. Eu sei que a luta não é fácil, né? Mas ela não é uma criança vegetativa. Não, né? nunca Já foi. sorriu para mim, já brincou comigo. Ela é bem ativa, não é? Muito. E eu falo muito que lá atrás, eu era muito nova quando a Júlia nasceu. Né? Eu tinha 22 anos de idade. Então, ainda tinha toda a questão ainda de você ser nova dos olhos dos outros, né? Porque minha mãe fala que eu já nasci uma senhora de 80 anos. Então, assim, eu sempre fui muito velha mentalmente, Sim. mas para as pessoas, para a sociedade, eu era muito nova. E eu sempre encarei a vida de uma forma muito madura, muito adulta, né? Então, eu falei, ok, já que a gente tem que lutar, vamos lutar. Já que a gente tem que fazer, vamos fazer. E a gente foi enfrentando os dias, né? Eu nunca esperei do que vai acontecer mês que vem. Eu sempre pensei, o que vai acontecer amanhã? Então, eu sempre vivo, até hoje eu vivo isso, um dia após o outro. Eu acho que o que eu aprendi durante esses 40 anos de vida que eu tenho é que não importa o dia de amanhã, importa o dia de hoje. É você ser presente, é você ser presença. Então, eu falo muito isso hoje com as famílias que a gente atende, seja presença e seja presente. Porque, às vezes, o que mais importa é você ser presente na vida de alguém. Né? Não é a presença, é ser presente. Ser presente. Gente, para ir encerrando, né, esse nosso podcast maravilhoso aqui com a Débora, que está contando para a gente um pouquinho da sua vida, da sua história, nos iluminando aqui com a sua sabedoria, né, com a sua resiliência, com a sua resistência. Eu queria, Débora, que se você tiver que passar uma mensagem para essa mulher, uma mãe que tenha vivido algo parecido com a sua vida, ou a mãe que acabou de ter um diagnóstico de que terá um filho, né, com deficiência, enfim,
com alguém que vai exigir um cuidado muito, mas muito presente o tempo todo, o que você diria? Para você, mulher, que se você tiver um filho ou vai ter um filho com deficiência, nunca se esqueça, você é o seu maior presente. Então, por mais que você tenha um filho com deficiência, se acolha, se permita se acolher, se amar, se permita ser, para você ter e para você fazer algo pelo seu filho, pela sua família, porque muitas vezes nesse caminho a gente vai chorar, vai cair, vai, mas olhe para você, se permita se amar, porque se amando, todo o resto fica fácil. Tem muita solidão nessa história, nesse caminho, a gente sabe. Eu sempre falo com mães, com mulheres que têm filhos com deficiência. Não é uma rotina cheia de gente. Não. Sabe por quê, né? É um caminho solitário. É solitário. Mas não é um caminho de que você vai ter 1000 amigos, 1000 parentes. Muitas vezes até para as festas, né? Não, nem não para as vai. festas as pessoas querem. Não, você não vai. Você vai aprender que a solitude é a sua melhor companhia. E não é você ser só. É Sim. você estar na sua solitude com seu filho. Porque, no fundo, as pessoas vão virar e vai falar assim, mas eu não sei trocar fralda. Quantas vezes eu já escutei, a Júlia tá mijada. Eu falei, pega e vai lá trocar. Você é a tia, você é a prisa, vai lá trocar. Mas eu não sei trocar. E a Júlia não come sozinha. Eu não sei cuidar. Eu não sei cuidar. Então, assim, graças a Deus, a gente sempre teve pessoas ao nosso redor que acolheu a Júlia com muito amor, sabe? Que a escola... Eu lembro a primeira vez que a Juju foi para a escola, eu mandei um tanto de coisa, uma malinha, assim, com água, com suco, com fralda, com um monte de coisa. E aí a diretora da escola virou para mim e disse assim, pode levar tudo isso aqui embora, porque ela vai aprender a comer e a beber e a usar as coisas da escola. Eu falei, não, mas ela não bebe água, ela só bebe suco. Não, ela vai aprender. Não, mas ela não fala. Mas ela vai aprender. Não, mas eu fui colocando porque a mãe de uma criança com deficiência, ela já sai da maternidade com vários nãos. E a palavra que você mais escuta é não. Não e vai, essa professora, não tem. então, fez a diferença. Fez. Então, assim, Meu sabe? Deus, a Júlia, toda a vida, ela foi cercada de muito amor. De pessoas que sempre tiravam o não da vida da Júlia e colocavam um sim você vai, um sim você pode, um sim você coloca. Então, assim, quando a gente fez essa ida dela para a escola, ela foi cercada de muito amor, né? Maravilha. E a Júlia, ela começou o tratamento de intervenção precoce muito cedo, com 2 meses de vida, na antiga APAI, daqui de Contagem. Depois ela fez ecoterapia, ela foi a primeira aluna das meninas da ecoterapia, da Carla e da Isabela, quando elas abriram o centro de ecoterapia Talentos. E a Júlia ficou no SET 13 anos, no SET. Então, assim, a Júlia passou por várias questões muito complicadas. Quando ela morreu, de fato, aos 4 anos, que ela teve a parada cardiorrespiratória, ficou em coma 1 semana. É mesmo? Sim, ela ficou muito ruim, muito grave. Então, assim, e mesmo na UTI, a Júlia estava cercada de muito amor. Então, ela tinha uma enfermeira lá que amava encher o cabelo dela cheio de trancinha. Todo dia que eu chegava lá na UTI, o cabelo da Júlia estava com um penteado diferente. Olha que lindo, então, ali, que amor, hein? Que afeto. Todo o tempo. Então, a Júlia, toda a vida, ela foi cercada muito desse amor. Amor em casa, amor das pessoas ao redor dela. Claro que a gente sempre encontrou muitos desafios também. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente sempre falava com ela, você consegue, vai lá, você consegue. Vai, você quer uma... E a Júlia é uma criança muito independente, a gente buscou muito essa independência dela também. Né? Mas a gente foi aprendendo. Mas é um caminho solitário,
muito solitário. Pois é, mãe, mulher, você que está aí, você sabe que os desafios são muitos, mas tem sempre alguém no meio do caminho que vai te dar uma mão. A Débora recebe esse apoio, ela luta, tem essa solitude, sim, por ser mulheres, por sermos mães e ainda mais por ser mãe de uma criança com deficiência, certamente você vai enfrentar muitos desafios. Mas está aí, a Débora Batista é um exemplo para nós. Tem o Circuito de Inclusão, que está em Contagem, né? Sim. O Instituto de Inclusão, vamos deixar o endereço, o arroba? Vamos, Rua Cidade de Minas, 140, bairro Carajás, na região do bairro Nacional em Contagem. E o nosso arroba é Circuito Inclusão. Siga, compartilha. Se você gostou dessa nossa entrevista, eu queria que você comentasse, que você deixasse sua opinião também. E se você está passando por alguma dificuldade dessa natureza, deixa aí o seu contato para a gente. Quem sabe você possa ser nossa próxima entrevistada aqui no Fala Mulher. Eu sou a Vera Lima, da Estúdio Eficácia Comunicação. Nós estamos aqui no estúdio 321. É um estúdio na Floresta, que é bem no coração de Belo Horizonte. Se você quiser conhecer, fica aí o nosso convite. Temos aqui, olha, uma aguinha geladinha, um café gostoso e você está convidado. Eu vou deixar aqui para você um queijo, um beijo, até o próximo. Fala, mulher.